Glória a Deus, aleluia. Amém? Saúde a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus. Louvo ao Senhor por essa rica oportunidade, a superintendência da escola bíblica, por ter confiado a mim essa lição do dia de hoje, a lição de número 8, que vai nos falar sobre o drama do suicídio. Agradeço também a irmã Marinalva, que me cedeu também essa oportunidade. Hoje foi interessante, irmãos, 3 professores para uma aula só. Amém? A irmã Priscila. Todos nós fomos imbuídos para preparar essa lição do dia de hoje. Amém? E eu estou aqui, pedi ao Senhor que eu possa colaborar com a igreja do Senhor em cima desse tema que abrange toda a classe social, todo nível de humanidade. No país rico, no país pobre, no país de primeiro mundo, no país de terceiro mundo, dentro da igreja, fora da igreja, atinge jovens, atinge adolescentes, atinge adultos e atinge também idosos. O que justifica um idoso com 70 anos se suicidar? Então, irmãos, é um tema que não era para estar em evidência, mas é em evidência, e depois do mal desse século, como alguns institutos de pesquisa determinaram que a depressão é o mal desse século, após ela vem o suicídio. É como nós lemos aqui no texto de introdução, em Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo. Amém, irmãos? Então a depressão, ela chama outro abismo chamado suicídio. E estamos aqui essa manhã, dentro dos parâmetros que foi colocado na revista. Trarei também algumas informações acerca do suicídio. Trabalhamos isso ano passado aqui na igreja. E eu quero começar com essa frase: suicídio, o caminho curto de um problema que vem de uma longa estrada. Então, irmãos, o suicida, ele não decide se matar do dia para a noite. Isso é uma estrada que ele galga passo a passo. E nós veremos sobre isso. Mas o que a ciência atual fala sobre isso? Suicídio é o ato intencional de se matar. Os fatores de risco incluem perturbações mentais ou psicológicas, como depressão, perturbação bipolar, esquizofrenia, o abuso de drogas, o abuso da violência no lar, incluindo o alcoolismo e abuso de benzodiazepinas. Para religiosos, ainda é visto como uma ação demoníaca. Amém, irmãos? A grande questão é essa: não importa o que a ciência diga, ou que nós que temos um credo afirmamos, o suicídio é uma destruição e é uma afronta ao Criador. Amém, irmãos? Então não tem palavras, não tem justificativas. Nós não vamos falar o suicida vai para o inferno ou não. Nós nem podemos falar se quem morre vai para o inferno ou não. Só Deus sabe. E nós só saberemos naquele dia, quando formos contados ou como bodes ou como ovelhas. Mas uma coisa é fato: o suicídio, ele é uma afronta a Deus. Então não importa, irmãos, a grande questão é essa: a pessoa que se mata,
quando ela é afronta a Deus, ela é simplesmente um instrumento. Porque o inimigo das nossas almas, ele não está preocupado com você não, com o seu corpo, com sua mente, com o que você pensa. E a própria Bíblia fala, não devemos temer aquele que pode fazer apenas perecer o teu corpo, mas devemos temer aquele que pode fazer não só perecer o teu corpo, mas também a tua alma. Então, irmãos, o suicida, ele é produto. Amém, irmãos? O suicida, ele não é a causa, ele é produto. E esse produto não tem tamanho. Esse produto, ele vai da criança ao idoso. Antes de preparar essa aula, eu verifiquei alguns dados no CAPS. E sobre suicídios, na Inglaterra, há 3 meses atrás, uma criança de 6 anos se suicidou. 6 anos. Qual a motivação? Entende, irmãos? Então, o suicídio, ele é um produto do meio. Mas que meio? O meio físico e o meio metafísico, o meio espiritual também. Porque o inimigo, ele vai querer ceifar. E o suicida, irmãos, ele acaba também sendo instrumento para encarcerar os que ficam. Eu vou me matar e você vai carregar essa culpa para sempre. E os que ficam, muitas das vezes, irmãos, tomam posse disso. Então, irmãos, o plano do inimigo não é apenas ceifar aquele que vai padecer ou vai descer a sepultura, não, irmãos. É levar com eles outros. É levar com eles outras pessoas no encarceramento psicológico, no encarceramento emocional. Como que você acha que é o coração de um pai, de uma mãe, que entra num quarto e o filho está pendurado numa corda? Aquele pai vai falar, onde foi que eu errei? A mãe vai falar, onde que eu estava? Eu poderia estar aqui no quarto, mas eu estava cuidando da casa. Então o inimigo, irmãos, ele tem setas, ele tem argumentação, ele tem o cenário. Porque o suicida deixa um cenário, irmãos, para abrir outro abismo. O suicídio é um abismo. Na ciência, irmãos, a gente vai trabalhar com 2 situações, é o que nós chamamos de gatilhos. Então nós temos 2 gatilhos, os gatilhos emocionais e os gatilhos mentais. O que são isso, irmãos? São ordens, são ações que te motivam a agir. Os gatilhos emocionais são esses, são criados após experiências negativas. Quando somos postos em posição semelhante a um evento traumático do passado, nossas emoções são desencadeadas e reações impensadas podem levar aos acessos, dos quais podemos nos arrepender depois. Então o que é um gatilho emocional? Ele é gerado numa experiência negativa. Ele não vai chegar, lembra que a gente falou que é uma estrada longa, entende, irmãos? Para chegar ao suicídio. Onde começa a ser gerado esse gatilho emocional? Em pequenas coisas. Sabe aquela criação familiar que a gente tem os pré-eleitos? Que a gente seleciona o que é o filho bom, que é a filha boa. Você sabia que ali você está gerando um gatilho emocional? Uma repreensão dada em momento inadequado? Porque só quem conhece a estrutura humana, por dentro e por fora, é Deus. Nós achamos que entendemos a limitação emocional do nosso filho, a limitação emocional da nossa filha, do esposo, da esposa, mas nós não sabemos.
Que a gente acha que a limitação de suportar uma carga emocional é até a pessoa explodir. Quiser, irmãos. Mas não é assim. Então, o primeiro passo desse gatilho, irmãos, é onde ele é criado, onde esse gatilho emocional é gerado. E nós começamos esse gatilho com coisas simples, uma pré-eleição. De um filho você evidencia, do outro filho você faz pouco caso. Mas a nossa mente vai absorvendo aquilo. Muitas das vezes nós atribuímos que é o diabo que planta. Não, irmãos. O homem planta, o diabo rega. Um dos pais da igreja vai dizer: é impossível que eu evite que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas uma coisa eu posso fazer, que eles pousem e façam ninho sobre ela. Então, irmãos, o primeiro gatilho é o emocional. Ele nasce em coisas que você pensa, não tem nada a ver. Então, irmãos, eu começo falando de dentro de casa. Uma palavra fere. E ela fere de dentro para fora. Muitas das vezes, umas palmadinhas tem mais eficácia do que uma bronca com a palavra torpe. Entende, irmãos? E aí começa. O gatilho ele é gerado após uma experiência negativa. Nós tememos dizer não aos filhos, nós tememos dizer não às pessoas. O não é saudável, sim, quando você tem a capacidade de trazer a justificativa dele. Não é perca de tempo você parar para explicar o teu não para alguém. Entende, irmãos? Porque assim você evita a criação do gatilho emocional negativo. Entende? Agora nós temos também o gatilho mental. Os gatilhos mentais são estímulos recebidos pelo nosso cérebro que influenciam diretamente a nossa tomada de decisão. Saber estimular esses gatilhos é uma poderosa arma de persuasão e geração de resultados de marketing e convencimento. O que é o gatilho emocional? É o que nós temos hoje. Eu não sou contra os coaches. Não sou, irmãos. Coach, no original, na língua inglesa, quer dizer treinador. A grande questão é essa, irmãos. É as ferramentas que esses profissionais usam sobre o povo. Os gatilhos mentais estão aí, para todos os tipos de motivação. Você tem um celular, irmãos, que é para você fazer uso dele 5, 6, até 10 anos. Mas o marketing do comércio diz que você tem que pegar o próximo modelo. É o poder da persuasão, só que na área do cérebro. E quais são as armas disso? São as abordagens positivistas. São as abordagens, irmãos, motivadoras. Eu não sou contra. Mas hoje você vê página de crente, você vê página de cristão, você tem mais palavras de efeitos motivadoras do que um evangelho que te diz não. Então depois nós vamos reclamar. Hoje, irmãos, me veio uma palavra que a irmã Lene, que foi uma das líderes da mocidade aqui, que ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Pecado não se conserta, se confessa. Entende, irmãos? Para nós crentes, o pequeno abismo, o primeiro gatilho chama-se pecado não confessado. Nós pecamos contra nossos filhos, contra nossa esposa, contra a nossa igreja, contra todos. A questão é essa.
a gente vai deixar isso se tornar um gatilho emocional, espiritual na minha vida. Então hoje, irmãos, o que nós temos é isso. Palavras motivacionais. Tudo você pode. Nós esquecemos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que nós estamos consumindo hoje é isso. Você pode tudo. Quem disse que Deus não é obrigado a te entregar? Você não cumpriu a campanha os 7 dias? Quem disse que você não pode passar uma situação financeira negativa se você dizimou e ofertou o ano inteiro? Tudo isso são gatilhos. E o inimigo, ele é bom para usar. E ele usa. Então, irmão, nós estamos falando do suicídio, mas eu estou falando dos passos para nós chegarmos até ele. Então ele não começa do nada. O suicida, vou me suicidar hoje. Não existe o suicida do nada, irmãos. Ele é o produto. Se eu tenho um produto, eu tenho os ingredientes que formam esse produto. Entende, irmãos? Então, o que eu quero te dizer? Gatilhos são os primeiros passos que nós damos para uma vida saudável, ou para uma vida que vai culminar numa destruição própria, numa autodestruição. Então, irmãos, para trabalharmos esses gatilhos, ele é dividido em 5 partes. A primeira coisa, desejo. Irmão, desejo é algo lindo, porque o desejo vem da necessidade, entende? Mas existe uma coisa chamada cobiça. Qual é a diferença do desejo para a cobiça? O desejo é um anseio legal, é um anseio normal, mas a partir do momento que ele não vá contra ao que Deus tem para você, ou ao que você de fato necessita. O que é a cobiça? Me fale, irmãos. Quando a gente lê lá em Gênesis, Bereshit, quando diz: e descansou Deus de toda a boa obra. Não é que Deus estava descansado, é porque tudo aquilo que o ser humano precisaria, Deus fez. Então, irmãos, o desejo é natural, mas a cobiça é aquele anseio por algo que você não precisa, ou por algo que você não tem que ter acesso. O que é cobiça? É o anseio de ter, de possuir, de alçar, de alcançar aquilo que é dito para você, não pode. Então o desejo e a cobiça são semelhantes. Eu desejo ter aquela calça, tudo bem. Mas quando o meu desejo é motivado por inveja, é cobiça. Então nós estamos falando dos gatilhos mentais. O que fez ele se matar, se suicidar? Sabia que uma das motivações é a frustração por não ter alcançado aquilo que desejou? Ou podemos mudar, ou é não ter alcançado aquilo que cobiçou? Qual foi a origem da queda do homem no Éden, meus irmãos? Cobiça. Isso aqui tudo é teu, mas dessa árvore não toque nela não. E a serpente foi falar o quê? Você pode. Olha, ele não quer deixar, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Saia da dependência. Então, irmãos, o desejo, ele tem que ser bem trabalhado,
porque ele vai querer te colocar num lugar que não foi feito para você. E a frustração de não alcançar abre o precedente para o suicídio. Por que ele se matou? Aí ele faz a carta. Eu me matei porque eu decepcionei meu pai, minha mãe, minha esposa, eu prometi e não cumpri. Promessas, irmãos. A Bíblia fala: não fazer juramentos. E muitas das vezes, irmãos, chega aquele momento que você vai falar: eu não consigo dizer que eu fracassei. E aí você prefere fugir do problema. Então, irmãos, um dos gatilhos é esse: desejo. O que nós temos desejado? O que nós temos cobiçado? Nós falamos tanto em tantas coisas, mas qual foi a última vez que nós falamos que desejamos as moradas celestiais? Porque a Bíblia vai nos dizer: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Como eu vou produzir um desejo no meu filho, na minha filha, aos que me cercam, se eu não faço alusão de que aquilo que eu apresento é maravilhoso, é de abrir os olhos, é de fazer brilhar os olhos? Nós não falamos do céu, nós não falamos das moradas celestiais, nós não falamos mais do inferno. Então, irmãos, desejo é um dos gatilhos. A igreja está fria, mas qual foi a última vez que eu preguei para trazer o desejo do povo de querer que Jesus volte logo? De querer que Jesus volte e me leve para morar com Ele? Se eu não falo das mansões celestiais, se eu não falo como será uma vida com Cristo, então eu deixo esse gatilho a bel prazer do mundo, e o mundo está usando, irmãos. Ele tem implantado em nós esse desejo mundano, esse desejo literal, temporal. Carro passa, casa passa, casamento passa, filhos, todo mundo passa, irmãos. Tudo é vaidade. Só uma coisa não passará: a palavra de Deus. Então, irmãos, se tem um gatilho negativo, aqui a ciência vai dizer que temos os gatilhos positivos. O problema é que o suicida não consegue achar o gatilho positivo, porque não foi gerado nele. Lembra quando Deus disse: inculca na cabeça do menino quando estiver andando com ele, de manhã, de tarde, de noite, porque os dias são maus. Nós podemos sim produzir gatilhos positivos para as pessoas que nos cercam. Muitos vão chamar a luz no fim do túnel. A ciência vai dizer gatilhos positivos. O segundo gatilho é a motivação. É o que eu falei agora há pouco. Parece que a palavra de Deus deixou de ser a motivação do crente. Eu não vou citar nomes aqui porque é antiético, mas tem pessoas que preferem assistir aqueles devocionais motivacionais, só com palavras de efeito. Palavras, já falo, irmãos, de efeito. A de Deus é de causa e de resultados. Se Deus diz na sua palavra: se creres em mim, ainda que estejas morto, viverás, e eu creio. Nós precisamos crer naquilo que pregamos.
Quer um gatilho bom, irmãos? Seja motivador onde você esteja. Porque o que a pessoa precisa muitas das vezes é alguém que a motive. Então, se você já demonstra que desistiu dela, o que ela vai achar, irmãos? Se meu pai desistiu de mim, se minha mãe desistiu de mim, se a igreja desistiu de mim, se meu líder desistiu de mim, que estão aqui, que me conhecem, se eu não tenho experiência com Deus, o que me resta, irmãos? Cabe a nós sim. E Deus, Ele mostra que Ele é motivador. Levanta-te, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Não foi assim que falaram para aquele homem lá, irmãos? Levanta-te, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Deus te ouve, Deus te escuta, Deus te vê. Então, quando nós falamos de suicídio, nós estamos falando das faculdades mentais. Como nós temos feito esse gatilho chamado motivação. Ainda que todos desistam de você, eu não desisto. O que Deus vai falar através da boca do profeta Isaías? Ainda que a mulher esquecesse do filho que está no ventre, ou que ela amamenta, todavia eu não esquecerei de ti. Isso é motivação e vem do próprio Deus. Então, como nós temos trabalhado isso na igreja? Não, é mais fácil eu ocultar isso e colocar para o psicólogo, que vai trazer a palavra motivadora dele. A função dele eu respeito sim. Mas quando a motivação é da palavra de Deus, aquela que não vai passar, nessa, irmãos, tem eficácia. O outro gatilho, irmãos, impulso. O que tem te impulsionado? O que tem te empurrado para frente? O que tem te feito romper em fé? Nós tivemos aqui a campanha 7 dias com o pastor Jefferson. Ele bateu muito na tecla. O primeiro passo é nosso. Nós temos que querer. Se teu filho é criado num ambiente que a mãe e o pai ficam falando: ah, essa vida não presta, ah, essa vida está difícil, ah, nessa vida a gente não vai para lugar nenhum. Aí eu te pergunto: que gatilho eu estou colocando na mente do meu filho, da minha filha, da minha família? Se eu mesmo desqualifico a motivação real de se viver. Se eu mesmo fico falando, não tem jeito, a porta não vai se abrir. Ah, nós nascemos para ser pobre, vamos morrer pobre. Ah, nós não vamos sair desse lugar. Então, irmãos, cuidado com o que nós estamos plantando para nós mesmos e para o próximo. Reação é outro gatilho. Como nós temos reagido às coisas? Como nós temos reagido às coisas? Teve aí a Covid-19. Como o mundo reagiu? Como a igreja reagiu? Como a tua casa reagiu? Como você reagiu? Ah, Deus está castigando. Será que a Covid-19 foi um castigo? Ou foi um livramento que Deus deu para a humanidade? Porque a nova ordem mundial está aí. A globalização espiritual, metafísica, para a nova ordem mundial, está aí. O que a Covid fez, irmãos? Botou todo mundo em casa. O lançamento mundial do 5G, uma tecnologia que vai superar tudo o que você entende de informática, estava às portas. Aquela reunião eclesiástica, aquele ecumenismo mundial convocado por Roma, onde os segmentos religiosos já tinham
pré-eleito os seus representantes para essa reunião, tudo foi frustrado por uma coisa pequenininha chamada Covid-19. A questão é essa: como reagimos às coisas? Como temos reagido quando algo não saiu da forma que eu queria? Nós não criamos filhos para ser rebelde. Mas quantos não estão em casa hoje, na adolescência, do menino que resolveu ser o reizinho, o rebelde sem causa? E aí você vai ficar no cantinho dizendo: onde foi que eu errei? Qual é a tua reação? Qual é o teu plano B? Qual é o plano B da igreja para isso? Será que a nossa reação é recolher? É recuar? Não tem o cão, caço com o gato? É assim que Deus trabalha? Os dias são maus. Mas, irmãos, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Tomada de decisão. Como você vai agir? Como você vai agir ou reagir a uma situação de depressão em casa? A uma reação de depressão pessoal? Em quem nós vamos se segurar? Ou a quem você vai indicar? Eu fico olhando que nós estamos numa geração, irmãos, que os gabinetes pastorais se fecharam e se abriram as clínicas, os consultórios. Tem igreja que hoje tem a salinha de assistência psicológica. A placa de gabinete pastoral foi trocada. Está errado. Julgue você mesmo. Mas onde temos depositado a nossa fé? Porque aqui na revista vai dizer que o suicida tem uma explicação: ausência de Deus. Será que é ausência de Deus? Saul não experimentou de Deus não, irmãos. Sansão não experimentou de Deus não, irmãos. Judas Iscariote não experimentou a convivência com Cristo não, irmãos. Podemos simplesmente dizer o seguinte: foi a ausência de Deus? Porque a Bíblia vai dizer na boca do salmista: de onde me esconderei de ti? Se no mais alto dos céus lá está tu, e se eu estiver nas mais profundas trevas, lá está tu também. Não existe lugar que Deus não esteja, irmãos. É a ausência de Deus? Ou é a ausência de faltar conhecer Deus? Andou 3 anos com Jesus e não o conheceu, Iscariotes. 3 anos com Jesus e não o conheceu. Ah, vamos botar só na conta deles? Para onde tu vai, mestre? Nós não sabemos. Ué, como é que vocês dizem que não sabem para onde eu vou? Ele já estava falando com o restante dos discípulos. Não foi assim que ele disse? Como é que tu dizes que não sabeis para onde eu vou? Se tu não sabe para onde eu vou, também você não sabe de onde eu vim e para onde eu quero levar vocês. Então, suicídio, o escritor foi bem feliz nessa abertura com esse versículo. Um abismo chama outro abismo. Onde nós temos falhado. Amém, irmãos? Então, irmãos, vontade de morrer. Se eu colocar o salmista agora nas mãos da nossa psicóloga, que acabou de chegar, a Natasha,
ela vai dizer: o salmista era um candidato forte ao suicídio. Por quê, irmãos? Porque tem momentos que o salmista, ele grita para fora a sua angústia. Entende, irmãos? Aí eu te pergunto, uma pessoa que nós achamos que não morreu ou se matou porque não tinha Deus, ela pode proferir esse desejo? Vocês estão me entendendo, irmãos? Se nós fôssemos colocar hoje o salmista, não estou nem falando de Jesus, diante de um psicólogo, talvez ele ia falar: não, meu filho, o teu problema é muito sério, vou te mandar para um psicanalista. E o psicanalista ia dizer: olha, eu não posso, o psicólogo não pode tratar com você, você tem que ir para um psiquiatra, porque você já chegou num nível de depressão mental, já está no cérebro, o teu problema agora é psiquiatra. Nós estamos falando, ou querendo justificar que o suicídio é falta de Deus. Uma pessoa que teria falta de Deus, teria escrito para nós os salmos, que fala com a nossa alma até hoje, irmãos. Que Deus fala conosco até hoje, irmãos. Se a gente pegar Jó, a gente colocar ele naquele patamar, que ele chegou ao zero, irmãos, nós vamos falar: ele vai se matar. Irmãos, o homem, quando começava a receber as notícias, era uma atrás da outra, era um mensageiro calando a boca e outro chegando com outra tragédia. Tudo daquele homem foi tirado. Aí chega no final, já tinha perdido tudo. Paulo vai dizer: encerrei a carreira, combati um bom combate, guardei o quê? A fé. E até aquilo lhe foi querido ser tirado. Para aquela que o conhecia, na abastança, na prosperidade, chegar e dizer: abençoa logo esse teu Deus e pede para morrer. Aí eu te pergunto, irmãos, o suicida tem chance para ele? Eu te pergunto, qual foi o último gatilho que foi usado na vida de Jó? Abençoa teu Deus e morre. Mas o que aquele homem disse? Deus dá, Deus tira. Não é isso? Nu eu vim, nu eu tornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Então o suicídio, irmãos, é uma tragédia. O suicídio, ele é um ato que é para afronta direto a Deus. Então, irmãos, quando a gente fala nisso, voltando para a ciência, nós vamos trabalhar 6 faculdades mentais. Pastor, o senhor me avisa, o meu horário está bom? As 6 faculdades: memória, força de vontade, percepção, razão, intuição e imaginação. Eu creio que dá para fechar isso aqui tudo dentro da Bíblia. Amém, irmãos? Então, a ciência nos dá isso aqui: memória, força de vontade, percepção, razão, intuição e imaginação. Memória. A Bíblia fala em algum momento sobre a memória? Se você puder, abra sua Bíblia em Êxodo 17:14, que vai dizer o seguinte, eu vou lendo, irmãos, porque o tempo não nos espera. Que vai dizer o seguinte, sobre memória: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória. Olha o que ele fala, irmãos: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eis
de riscar totalmente a memória de Ameleque de debaixo do céu. Eu te perdoo, mas não esqueço o que tu me fez. Eu te pergunto, quem é que diz que Deus não tem domínio sobre a memória? Me fala, irmãos. A Bíblia está dizendo, a nosso pilar de fé chama Bíblia Sagrada, e está dizendo aqui, escreve isso para a memória, no livro. E depois repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente da memória o nome de Ameleque debaixo dos céus. Quem é que diz que Deus não tem poder de deletar uma memória ruim na tua vida? Quem foi, irmãos? Quem foi que disse que Deus não tem poder sobre a memória? Vocês não têm noção do mal que Ameleque fez a muitas famílias, ao povo de Deus, mas Deus tirou aquilo da memória do povo. Quem foi que disse que Deus não pode apagar um gatilho negativo na tua vida? Quem foi, irmãos? A memória, onde se armazena pensamentos, lembranças, também está no domínio de Deus. Força de vontade. Salmos 143, 10. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Ensina-me a fazer o que? A tua vontade. O que é força de vontade? A gente não sempre fala, o Senhor é a minha força. Não é verdade, irmãos? Por que que Ele não é a força na tua vontade? Porque nós não entregamos, porque nós não confiamos. Então, irmãos, até a força de vontade, se você querer, você entrega na mão de Deus. E o salmista vai dizer: ensina-me, Senhor, a fazer o quê? A tua vontade. Não está no manual da igreja, não está no banco da faculdade, não está no diploma. É um ensinamento que vem de Deus. E eu vou te falar algo, é peculiar para cada um. Entende, irmãos? Para de achar que o ensinamento da vontade é coletivo. Não, irmãos, é individual. Tanto é que o salmista fala: ensina-me. Ele poderia falar: ensina a nós, não é verdade, irmãos? Não, irmãos, é porque é uma busca pessoal. Força de vontade, por bem e por mal, está na mão de Deus, mas Ele precisa legalidade para te ensinar. Amém, irmãos? Percepção, Filipenses 1:9. E também faço esta oração, que o vosso Deus aumente o amor mais e mais em pleno conhecimento e em toda o quê? Percepção. Mas olha como é que é forte. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em todo o quê? Percepção. O que falta para a igreja hoje? Perceber Deus. Deus, Ele se revela da forma que Ele quiser, como Ele quiser, onde Ele quiser e do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. A grande questão é essa, irmãos. Nós queremos padronizar a forma de comunicação de Deus conosco. Se Deus não agir dessa forma, não é Deus que está falando comigo. A grande questão é essa, irmãos, percepção. Você tem conseguido perceber Deus nas coisas?
naquilo que você ouve, naquilo que você toca, naquilo que você sente, naquilo que você experimenta. Você consegue perceber Deus quando você saboreia uma comida gostosa e dizer: louvado seja tu, Senhor, que não permitisse que me faltasse o alimento hoje, mas não só faltou, mas como o Senhor me deu um alimento gostoso. Muito obrigado, Senhor, por tu ter me permitido ouvir hoje a tua voz, em meio a tantas acusações, em meio a tantas palavras torpes, mas lá no fundo eu consegui ouvir a tua voz. Isso é o que, irmãos? Percepção. Precisamos perceber mais Deus, razão. Em Provérbios 3,30 vai dizer o seguinte: jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. O que é pleitear, irmãos? É criar uma expectativa. Eu tenho uma pleiteição. Eu pleiteio algo no culto de libertação. O que é isso, irmãos? É quando você quer alcançar algo naquilo ou com aquilo. Entende, irmãos? E o que ele vai dizer, irmãos? Do pleitear, mas ele vai colocar uma palavra-chave: com razão. Lembra do culto racional? Você sabe o que tem pedido? Para quem tem pedido? Qual é o efeito daquilo se você alcançar? O que eu alcanço alcançando, o que eu perco se eu não alcançar? A razão é quando você coloca o racional para trabalhar. E Paulo vai nos ensinar que até o nosso culto tem que ser o quê, irmãos? Racional. Espera aí, por que eu tenho que dar glória a Deus agora? Por que eu tenho que dizer aleluia ou amém? Porque o raciocínio tem que entender que aquilo que você está participando é espiritual. Você tem que dizer: isso aqui é espiritual, isso aqui é literal. Amém, irmãos? Intuição. Em Atos 27 vai dizer o seguinte: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava da terra. Intuição. Irmãos, nós vamos atribuir isso quem? As mulheres. Porque quando a mulher fala: eu tive uma intuição, meu amigo, recua. Porque a mulher tem essa percepção maior. Porque nós homens, está eu, o pastor Wilson aqui, o pastor Tarcísio, nós foca na missão, né, pastor? As mulheres focam na missão, mas ela foca no mantimento, foca em tudo, irmãos. Como vai ser feito, como que você está vestido, se você penteou o cabelo. Nós não, a gente quer só executar. A mulher já tem isso, irmãos, a intuição. O que é a intuição? Será que Deus vai gostar de você vestido com esse terno hoje? Entende, irmãos? Ela faz esse laboratório que a gente chama intuição. O que ela faz? Ela vive o cenário antes de acontecer. Isso pode ser positivo? Sim. E também pode ser negativo. A questão é o seguinte: quem domina a tua mente? Quem é que processa os teus pensamentos? Entende, irmãos? Então o que eu quero te dizer: a intuição, ela é um atributo natural do homem, mas é mais explorado pelas mulheres. Amém? Aí a grande questão é essa: quem domina os teus pensamentos? Porque a intuição vai gerar pensamentos, ela vai processar o pensamento. Entende, irmãos? E a mulher tem essa coisa, ela tem uma intuição, ela vive tudo, e ela coloca até 4 finais diferentes para aquela situação. Entende? Isso é o que? Intuição, percepção, processamento, pensamento. A grande questão é essa: quem processa os teus pensamentos? Leva, Senhor, cativo a minha mente,
Por que a mente? Porque ela processa os pensamentos. Se teus pensamentos são bons, é uma coisa. E se teus pensamentos são maus? Entende, irmãos? E isso está nas faculdades mentais. E aí, imaginação. Atos 17, 29 vai dizer o seguinte: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Entende, irmãos? A Bíblia vai dizer que tem coisas que olho humano não viu, e nem ouvido se ouviu. Entende, irmãos? Cuidado como você trabalha a tua imaginação. Amém, irmãos? Imaginar. Por que nós temos hoje a idolatria? Começou com o bezerro de ouro. Nós precisamos de algo palpável. Aí alguém teve a brilhante ideia, imaginou: não, vamos fazer um bezerro, porque o sacrifício é feito com bezerro, então isso vai fazer uma alusão ao nosso Deus. E eles o fizeram de quê, irmãos? De ouro. Imaginação. O que eu tenho para te dizer essa manhã? Deus é inefável. A nossa imaginação jamais vai conseguir delinear Deus. Tamanho, forma, espessura, profundidade. Quem poderá sondar a tua mente, ou Senhor? Não, eu estou falando só da mente, não é nem do resto do corpo. Então tu imagina o resto do corpo de Deus. Então a imaginação, irmãos, ela faz parte das faculdades mentais. Cuidado com o que você tem alimentado a tua imaginação. Amém? Então, irmãos, a gente já está encerrando. Vai encerrar que hora, pastor Tarcísio? 10h15? Tá ok. Então, irmãos, os alertas que nós temos aqui, os verbais, que são sinais diretos. Preste atenção. Eu quero morrer. Vou me matar. Gostaria de estar morto. Se isto acontecer novamente, eu acabo com tudo. A morte poderá resolver essa situação. 92% dos suicídios teve como base sinais que premeditaram o suicídio. Essas palavras: quero morrer, vou me matar, gostaria de estar morto. Se isso acontecer novamente, eu acabo com tudo. A morte poderá resolver tudo. Ouviu essa palavra, irmãos? Ainda que seja de brincadeira, liga o alerta. Não procede de Deus. Lembra? Um abismo chama outro abismo. Os sinais verbais indiretos. Isso, líder ouve demais. Entende? Líder ouve demais. Posso tirar como experiência a irmã Silene, que trabalha com libertação. Eu vou fazer uso dela, porque ela é uma conselheira, ela foi minha conselheira. Mas eu acredito que ela já ouviu isso aqui demais. Eu não posso aguentar mais isso. Não é verdade, irmão? Outra frase: você sentirá saudade quando eu partir. Sabe quando está naquele aconselhamento? Olha aqui, você sentirá saudade quando eu partir. Você lembra quando o suicídio, o agente motivador é querer punir? Vou te punir, vou me matar. Você vai carregar essa culpa o resto da vida. E isso começa com o sinal: você sentirá saudade quando eu morrer. Entende, irmãos? Você sabe o que é isso? É você se colocar como sustento total da vida do outro, irmãos. Nós não somos sustento nem para nós mesmos. Você se achar que é o tudo para o outro. Você sabe onde isso começa?
Na conquista. Quando você vai conquistar, você coloca a pessoa no lugar de exclusividade. Cuidado, irmãos, quando você coloca alguém nesse lugarzinho chamado exclusividade, porque nele vem a exceção. Entende? Tipo o seguinte: olha, a partir de hoje você tem exclusividade na minha vida. Em tal horário ninguém pode te ligar, mas se você me ligar eu te atendo. Entende? Eu não faço isso, mas por você eu faço isso. Cuidado quando você coloca a pessoa no lugar de exclusividade, porque quando ela sair, você tira tudo dela. E isso é um erro, irmãos. Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo rotineiro. Quando você está paquerando uma mocinha, lá na igreja, Pai do Senhor, irmã, aquela coisa todinha, né? Aí vem um namoro. Aí, durante o namoro, o Pai do Senhor já vai sumindo entre os dois. Oi, meu amor, oi, bem. Aí vem o noivado, aí quando casa, some. Vou usar meu pastor Nilson aqui. Vai o pastor Nilson um dia, falar: Pai do Senhor, irmão, para a esposa dele. O que vai acontecer com ela? Lâmpadazinha de alerta. O que foi que eu te fiz? Não, irmãos, isso é convivência. Nós criamos rotina de convivência. Só que tem pessoas que elas não vão saber lidar se um dia ela sair do lugarzinho exclusividade e for para o lugar comum. Isso é ruim? Pode até ser, mas é um sinal. Entende? Então eu dei um exemplo simples. Muda só o tratamento que você deu por exclusividade e coloque ele no comum. Agora eu não sou mais teu amor. O que aconteceu? O que foi? Eu apaguei? Eu murchei? Não vou pintar o cabelo. Não vou pintar o... Irmãos, isso é natural, porque é uma reação. Porque você criou esse pilar de relacionamento. E isso começa no emocional. Entende, irmãos? É igual na igreja. Vamos para a igreja. Todo dia eu chamo a irmã Marinalva para louvar. Sempre ela vai abrir a EBD. Certo? O que acontece? Vai passando o tempo, eu começo a deixar de chamar ela. Qual a primeira coisa que ela vai fazer? Senhor, eu estou em pecado? Não, mas eu não estou em pecado. Deus fala comigo, Deus revela as coisas para mim. Eu estou pregando? Não, o irmão André não me chama mais. O que eu fiz para o irmão André? Por quê, irmãos? Porque eu tinha colocado ela numa situação que ela achou que estava numa exclusividade. Entende? E eu já estou encerrando. Então, irmãos, outro sinal: não estarei aqui quando você voltar. Entende? Estou cansado da vida, não quero continuar. Tudo ficará melhor depois da minha partida. Isso aí tu ouviu demais, né, irmão? Não, irmão, se eu sair vai ficar bom para todo mundo. Que aí é menos dois. Eu já falei para a irmã Celene: não, irmã Celene, não olhe mais por mim, não me esquece, mulher. Entende? Então o que acontece? Isso é um sinal que alguma coisa não está bem. E não está bem só no espiritual, está ruim também no emocional. Entende? Logo você não precisará mais se preocupar comigo. Isso aqui o conselheiro ouve demais. Não, eu vou deixar de ser peso para vocês, para minha família. Então tudo isso são sinais, irmãos, só que são indiretos. Então liga o alerta: ninguém mais precisa de mim. Tudo isso, irmãos, vem antes do suicídio. Aqui, quando a gente encerra, o escritor vai dizer: o suicida pode ir para o céu, não nos compete julgar. E eu achei bem sábio o escritor, que ele falou: não nos compete julgar por isso. A gente tem que se preocupar para que a pessoa não faça esse ato. Depois do ato consumado, irmãos, o que vem depois da morte cabe somente a Deus. Mas o suicídio é o que, irmãos? É o caminho curto que vem de uma longa estrada. Entende? O suicida, ele não surge do nada. Lembra onde começa? É aquela primeira palavrinha que você não resolveu, aquela primeira magoazinha. Entende? É igual o bullying. O bullying, quando chega no colégio, ele já é exercido dentro de casa. Gordinho, vem para cá, seu gordinho. Ô, sou feioso.
Irmãos, tudo é normal, principalmente nós nordestinos, né? A gente fala, vem cá, seu cabra feio. E aquela coisa a gente acha que é bonito. Irmãos, só que nós vivemos num mundo que o que nos é apresentado, irmãos, não encaixa com a realidade de dentro de casa, da nossa convivência. Então, irmãos, suicídio, irmãos, o que eu posso dizer para encerrar essa aula? É uma afronta ao consumador da fé, é uma afronta àquele que gera vida. Então, irmãos, não existe justificativa. Saul se matou porque ele temeu ser um rei escarnecido e assim Deus seria envergonhado. Porque Moisés usou esse argumento. Ué, Senhor, se tu matar o povo todinho, o que os outros povos vão dizer? Ué, que Deus é esse que não deu conta de manter vivo esse povinho? Você está entendendo, irmãos? E Saul temeu, irmãos, que ele fosse usado para escarnecer Deus. Porque naquela época, rei não matava rei, rei escarnecia rei. Entende, irmãos? Não existe justificativa. Se matar é afrontar a Deus, o Criador da vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu agradeço essa rica oportunidade.